Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos aí ao 8º Podcastro. Aqui professor Marcelo, professor de História. Professora Larissa na área, Ciências. E a nossa convidada nesse o Podcastro da Frozen hoje, porque está congelando. Nossa, tá terrível. Professora Luana. Oi, pessoal, boa tarde. Então, vamos lá, gente. Antes da gente falar o tema, a nossa convidada está curiosa para saber qual que é o tema. A pergunta, né? Tem que ter, Tem a né? pergunta básica. Hoje é você que faz a pergunta, vai. Sou eu. Luana, vacina ou cloroquina? Vacina. Ótimo, já dá pra Já gente... dá para... Ela vai conseguir responder as perguntas facilmente. Tema. Tema de hoje, por Tema de favor. hoje. O frio tá tão grande que eu não tô nem conseguindo mais pensar. Então vamos lá. Torcer para o Brasil. Obrigação ou opção? Opção. Ela tá cheia de palavras hoje. Hoje ela tá falante. Objetiva. Objetiva. Opção. Por quê? Explica aí. Porque opção, você não é obrigado a torcer. Nem sempre aquilo que tá... A pessoa que tá lá, ela tá... Claro que ela tá disposta e tudo mais, mas você não é obrigado. Ultimamente tá meio desanimador torcer para algumas categorias em relação ao esporte no Brasil. O que tu acha? Eu não sei, eu vi as Olimpíadas pra mim como uma esperança, assim, não sei, me deu uma animada. Eu tava meio desapontada aí com tanta coisa, com tanta notícia ruim chegando cada vez mais. Aí parece que essa Olimpíada veio pra, não sei, pra gente conseguir respirar um pouco e pra ver se dá uma animada. Eu sempre gostei de Copa do Mundo, de Olimpíadas, então eu sempre gostei de torcer. Não é uma obrigação, nada nessa vida é obrigado, né? Você faz se você quer ou não. É que tá tendo... Tem a escolha, tem o livre-arbítrio. Mas se for ligar, mas eu vejo assim, linkado com a situação atual, pra mim essas Olimpíadas me dão um ânimo, me deram uma... Fiquei muito mais emocionada, tudo eu chorava. Entregou medalha pro menino, eu chorei. Entregou pro surfista, eu chorei. Eu tô chorando em tudo, não tô entendendo. Eu chorei também na questão da Olimpíada Artística, né, que foi a primeira medalha das meninas, da equipe feminina. Eu chorei também, porque, poxa, a menina 3 cirurgias e ela, filha de mãe solteira, negra, pais, na verdade, com 8 irmãos, passou sobre a vida dela, né? Então, assim, ela ia desistir e a mãe falou, não, você vai continuar, mudaram de cidade, que eles não tinham condições para poder continuar o treinamento. Eu achei super bacana. É porque perdeu aquela coisa de patriotismo, né? Mas perdeu, isso é nítido. Se for comparar Copas do Mundo de tempos atrás, a galera parava, a cidade parava pra pintar rua, pra pendurar bandeirinha e no jogo. Todo mundo parava mesmo e uma torcida, parece, inflama ali, né? Era algo feito de coração. Isso porque representava, né? Porque nessa última Copa América que teve uma polêmica grande, porque muita gente disse que ia torcer para a Argentina. E aí vários, até jogadores, inclusive o queridinho da Larissa, fez postagens dizendo que brasileiro torce pelo Brasil. Mas isso não é mais verdade. Antes era. É que nem você falou, antes as pessoas torciam para o Brasil. Pela seleção brasileira e tudo que eu participava era. Eu cheguei a pintar a rua, eu fazia tudo isso, hoje eu não faço mais. Hoje parece que você até quer ver a competição, você gosta da competição, mas aquele apego ao país, ele se perdeu. Isso é muito claro, a gente não sei, acho que o povo tá desanimado. É a questão também. Não sei também, além desse desânimo, dessa falta de entender o que tá acontecendo, não sei, perdeu-se ali não é uma curiosidade, mas sei lá, pra mim algo ali se perdeu no meio do caminho. Alguma coisa tá perdida nesse meio de caminho, assim. Não sei se é uma falta de tempo, uma falta de interesse. Tem coisas mais importantes para fazer do que torcer, do que me dedicar para alguma coisa. Por mais que na Copa do Mundo ainda se pare, mas perdeu-se ali aquela chama.
Não sei se a gente Não é? Tem alguma coisa a ver com política? Claro que tem alguma coisa a ver com política. Acho que ia acabar estragando o verde e amarelo de uma forma errada, entendeu? Assim, Pode ser também. não dá vontade de vestir a camisa verde e amarelo porque vai lembrar certas pessoas. Então eu acho que tem pessoas, se você colocar uma camisa verde e amarelo e sair por aí, a pessoa vai falar, vai jogar bolsominion e tal. E assim, eu não quero ser chamado disso, então... Meio que criou uma versão. Quando eu era bem jovem, eu nunca ouvi ninguém que não torcesse para o Brasil. Eu conheço gente que em futebol, em Olimpíada, que eu lembro do meu pai. Meu pai não tinha a menor coisa com futebol, nada, não tinha nenhum apego. Mas na época da Copa, torcia para a seleção. Nem entendia muito bem o que estava acontecendo, mas torcia. Hoje, você vê muitos e muitos casos de gente que ou torce contra, ou não tem ninguém aí. Fora essa coisa da política, tem a ver com a falta de conexão? E isso não é só no esporte? Que nem, eu vou dar um exemplo do Gabriel Medina aí nessa semana aí. Boa. Que ele perdeu lá, roubado. Quem assistiu, quem viu o negócio é descarado que ele foi. A gente não sabe se ele foi roubado, se os juízes erraram, mas ele perdeu injustamente. E muita gente, particularmente eu, sou um dos que não fiquei triste. Eu também não. Ele é muito estrelinha. Então, mas aí tem ligação com a política ou é coisa pessoal? Não sei se é pessoal, se é algo pessoal, mas esse lado eu vi que outros acabam sendo valorizados. A gente passa a olhar para outros jogadores que não são tão bem vistos, mas nessa questão de visibilidade mesmo. Por exemplo, o Ítalo. O Ítalo é o melhor do mundo no surf. Ele é o primeiro lugar, foi o que ganhou a medalha de ouro e a galera tava babando o ovo no Medina. Né? Então eu acho que faz com que a gente abra os olhos aí para todos esses outros jogadores que estão ali lutando, né, para trazer uma medalha para o nosso país. Então eu acho que o Brasil não valoriza muito em questão do esporte. Eu acho que é muito estrelinha em algumas pessoas e só em cima daquelas pessoas, e às vezes aquela pessoa nem joga tanto assim, tem jogadores melhores. E aí acaba esquecendo dos outros. Não sei se envolve ali um carisma a mais, um je ne sais quoi a mais, que ele se destaca de algum jeito, né? Mas eu acho que é importante, que isso foi injusto, eu não assisti, né? Não vi, mas pelo que estavam falando, as manobras aí foram bem diferentes, assim. Mas eu achei que não teve, vou ficar brava por isso. Mas, olha quanta gente boa também tem aí, bola pra frente, não ganhou, vai fazer o quê? É porque que nem o Neymar, quando o Neymar perde. Eu não tenho vergonha de admitir que eu gosto quando ele perde. Tem jogadores melhores. Ele é tão antipático, eu sei que tem gente que adora ele, mas ele é tão eu tenho tanta implicância com ele. Também. É ranço, já tá instalado. Que quando ele perde, eu não fico triste. Mesmo quando é com a seleção, que eu preferia que ganhasse. Sim. Mas como ele perdeu, pra mim tá E tem vezes que eu até prefiro que ele não jogue junto ali com a seleção, pra de fato a gente olhar esses outros jogadores que estão chegando, essa galera mais nova. O Richarlison, que até ontem eu pensei que era o antigo. Como explica esse direito? Lembra tinha do o São Richarlison Paulo? que jogava no São Paulo. Exatamente. Aí quando falou Richarlison, eu falei, nossa, ele voltou. Pra ver como eu manjo de futebol. Tô sabendo legal. Mas isso é muito bom. Eles jogaram, teve um jogo lá que eles estavam participando e o Neymar não tava, eles foram super bem também. Não tô falando que o Neymar é o que dá azar, é o que empaca ali o time, mas é legal ver que a seleção não precisa dele. E ele precisa estar na seleção, né? Existem aí outras pessoas que vão jogar aí também tão bem quanto, né? Ele tá lá na Europa fazendo o papel dele, deixa outras pessoas, abre portas aí para tantos outros atletas que querem, né? Que estão aí para mostrar o quanto eles treinaram durante esse tempo todo. Eu acho que é essa também. Que nem da Simone Biles, né? Biles. Eu fiquei super feliz assim quando eu vi a imagem dela torcendo, toda feliz em questão da brasileira lá fazendo o solo.
E, poxa, ela desistiu, mas por problemas assim, que ela achou melhor deixar a equipe continuar, e ela, assim, era favoritismo, ela era a pessoa que ia conseguir 6 medalhas para os Estados Unidos. E às vezes uma pressão muito grande em cima de uma pessoa só, ela acabou... Vocês viram que aquela Nadia Comaneci? A primeira lá, na Rússia? É, aquela russa, a maior de todas as ginastas, mandou uma mensagem para... A Simone? Não, para a Rebeca. Pra Rebeca. Isso eu não vi. Mandou uma mensagem para a Rebeca, parabenizando. Olha, isso é muito bom. Porque a Rebeca, eu não conheço, não vou mentir falar que eu sigo, não sigo, conheci agora. Mas eu estava vendo nessa reportagem que ela começou a carreira dela, a primeira competição foi uma Copa que chama Copa Nadia Comaneci, que ela foi convidada, ela não tinha sido classificada, mas ela foi convidada a participar. Foi o primeiro evento que ela participou. Que legal. Maior, né? E a Nadia Comaneci lembrava dela tudo e parabenizou, mandou as fotos, postou a foto dela no criancinha no evento lá, no evento dela. Isso é muito legal. Ela é de Guarulhos, aqui perto da gente. Guarulhos City, muito bom. Seleção representa a gente, seja a seleção de futebol ou qualquer... Vocês se sentem representadas? Porque se vende a imagem na mídia que representa o Brasil, quadro de medalhas e os esportistas, ou é individual? Você acha que essas pessoas estão lá representando o país ou por um interesse pessoal? Eu acho que dá pra ver quem tá lutando pelo país. Assim. Acho que pelo país. Eles têm essa preocupação. Sim. Vocês sentem todos esses? Todos? Todos? Ah, não sei. Pelo menos o que a gente acompanha ali, a seleção de vôlei, que é o que tá mais... Né, que sempre tem lá os mundiais também. Eu me sinto muito representada ali, assim. Tipo, eles estão dando sangue. Né, no futebol... É que eu não sei, né? Se eu for comparar, agora indo pro assunto Copa do Mundo, tem Copas e Copas. Essa última, tipo, você fala, caramba, meu. Eu nesse lado eu acho que representa, porque mesmo essa galera que a gente, eu pelo menos não tenho simpatia, você percebe que quando eles ganham, a primeira coisa é pegar uma bandeira, né? Então todos eles tem essa preocupação de fazer essa representação. Talvez por entender que a situação, nossa situação... Também é meio que uma obrigação, né? Poxa, querendo ou não, tem uma parte também associada que eles são patrocinados. Então, às vezes, eles também têm como obrigação fazer isso. Às vezes também. Será? Porque eu não sei se esses caras têm muita gratidão, principalmente com o país. Você viu a menina do skate? Sim. A menina do skate chegou hoje no Maranhão e marcaram reuniões com vários políticos para fotografar com ela, né? Político? Os políticos do Maranhão. Aí começou. E ela se negou, ela e a família se negaram a participar de qualquer uma. Tá certo. Porque segundo o pai dela, quando ela estava começando, ninguém ajudou, ninguém deu apoio. Então eu não consigo ver essa ligação que você falou. Eu acho que de um patrocínio, sim. Eu acho que isso foi... Mas da bandeira... Eu quis dizer a questão do patrocínio, porque às vezes eles têm algumas obrigações que estão no contrato, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Se a gente for pensar no Brasil como um investidor no esporte, o país é zero. Então, por eles, isso aqui, né? Mas eu acho que com a questão do patrocínio, de pessoas que os ajudaram, né, por fora, a subir, né, a alavancar tudo isso, aí sim, né? Mas se for depender da política pública para incentivar o esporte, todos esses atletas que são medalhistas não estariam onde estão hoje. Sim. Então, até que a nossa diferença do quadro de medalha é gritante comparado com outros países. Mas é nítido, né? Independente, você sendo de qualquer país, se você se você sai do seu local nativo e vai para outro lugar, óbvio que você quer representar o seu país de algum jeitinho. Quando a gente viaja, não sei, né, pelo menos pra fora, alguém vai levar sempre alguma coisinha que represente o seu país. Ou leva a havaiana, ou vai com a camiseta da seleção. Geralmente pega a camiseta de time de futebol. Nossa, eu nunca tive essa preocupação. Não sei. Eu gosto de levar alguma coisa do lugar que eu tô.
Não, Não, trazer. sim, mas às vezes Mas você vai levar, pra algum não. lugar. Nunca tive essa preocupação. Não sei, mas alguns amigos próximos a mim que sempre viajam, sempre levam alguma... Por exemplo, um amigo meu é muito corintiano, ele é corintiano roxo. Ele sempre vai com a camiseta do Corinthians em algum lugar. Então tá ele lá. Né? Eu não sei, eu gosto de encontrar brasileiros em outros locais quando eu viajo, assim, né? Quando vai para outro país ou está em algum outro lugar. Eu acho legal você se ver representado em algum outro país de alguma forma. Isso eu acho legal, isso eu acho interessante. Seja viajando, seja jogando algum tipo de esporte, seja na questão de estudo, na questão empresarial. Eu acho muito legal você ver o seu país representado ali de algum jeito. Isso eu acho legal. Mostrar essa visibilidade. Que talvez muitas pessoas lá de fora tenham uma visão distorcida e única daqui. Então Sim. isso eu acho legal. Quando eu fiz o intercâmbio, o maestro sempre pedia para cada das famílias que a gente ficasse, tinha que levar um presente, mas tinha que ser um presente Mas você brasileiro. tem que explicar, vamos explicar. Para vocês todos saberem, a Luana se apresentou na Suíça, né? Foi na Suíça com coral. Eu fiquei 3 anos e meio com coral, mas não era, tinha patrocínios de fora. Então, na verdade, cada um que foi atrás, a gente conseguiu patrocínio e teve o convite do país para a gente participar do festival e aí a gente foi. O governo suíço pagou a passagem. E aí a gente ficou na casa de várias famílias. E aí o maestro pediu para que a gente levasse um presente brasileiro para eles. Então, por exemplo, o goiabada cascão. A mulher ficou doida com a moça. Eles não sabiam o que era goiabada cascão. Não sabiam nada dessas coisas. Eu levei um pano de bordado. Sim. A capinha do botijão. Uma coisa bem brasileira. Tem que pôr o banheiro ali no crochêzinho. Uma coisa feita manual. E eles ficavam doidos com essas coisas. E, por exemplo, a Havaianas lá é caríssimo. E pra gente aqui, agora... Deu uma subida o preço, mas ainda é acessível, vai. Aí deixa eu colocar um outro tema aqui. Talvez eu veja distorcido, por tendência mesmo, política, tudo eu vejo distorcido. Mas eu sempre percebo que essa demonstração de amor à pátria, ela é mais forte nos países mais pobres. Eu sempre vejo quem que pega a bandeira e corre e pula. É o cara do Brasil, é o cara da Jamaica, é o cara do Quênia. Você não vê essa... Talvez por ser muito mais difícil. Talvez por ter um percurso muito mais complicado. Eles demonstram uma alegria e uma representatividade mais forte. Eu pelo menos, eu não vejo... o cara dos Estados Unidos pega a bandeira, põe no ombro e sai andando. Você vê aquele Bolt lá com 1 milhão de medalhas nas costas e pegava a bandeira da Jamaica e corria. Eu sempre vi esse link de... quanto maior a dificuldade, parece que a vitória ficou com certeza, maior, né? E ele faz questão Sim. de representar um país. Eu acho que às vezes vai pelo povo também. Eu acho que o povo brasileiro tem mais esse calor, essa vontade de demonstrar isso. E tem países que as pessoas são mais... Não, mas isso mesmo de outros países. E talvez para mostrar para aquela galera que tá lá que, eu consegui. Então você também vai conseguir, de tipo... Foi difícil pra mim, mas é possível. Talvez aquela esperança mesmo. E falar, eu cheguei aqui. De ser o exemplo. Exato, ser esse exemplo positivo. Lá, a Rebeca, por exemplo, né? O quanto ela não enfrentou. Né? Chamar isso pra história e abrir as portas para diversas outras pessoas que queiram fazer isso. Então, você comentou dessa questão da bandeira, de falar, eu tô aqui. Eu vim lá do meio dos cafundós, não sei da onde, e eu consegui. Eu tô aqui representando o meu país. Então eu acho que também esse orgulho parte daí, né? Eu consegui mesmo com as dificuldades, então você também pode, né? Então eu acho que tem uma mistura aí de... Essa coisa da bandeira, uma vez eu li em algum lugar, alguém escreveu, não lembro quem, que quem deu início a isso foi o Ayrton Senna, o que não é verdade.
Certo. Não é verdade. Já desde lá Mas ele foi um dos maiores ídolos. Joaquim Cruz, lá na Olimpíada de Los Angeles, já fez isso, já pegou a bandeira, já saiu. Quer dizer, o Ayrton Senna foi o que teve mais visibilidade. Né? Joaquim Cruz jogou o quê? Ele era atletismo. Atletismo? Acho que foi um dos primeiros ouros do atletismo. O Brasil teve muito ouro no atletismo no salto em distância, né? Com o João do Pulo e o Ademar Ferreira. Não vou saber esses nomes. O João do Pulo eu vi sobre ele. O Ademar Ferreira, ele foi o bicampeão olímpico. Ele e o João do Pulo depois ganhou a medalha de ouro. E aí teve um período muito grande sem ganhar nada. E aí, o primeiro que ganha é esse Joaquim Cruz. Lembro que eu era bem novinho. Acho que foi a primeira Olimpíada que eu assisti. Não era nascida, lamento. Obrigado. E ele ganha, acho que em Los Angeles, 84. E ele faz questão. Nossa, eu ainda aquele dia, eu lembro que eu era pequeno, eu falava, meu, que homem doido. Porque era uma prova de corrida dessas longas. Não é maratona, mas era longa. É corrida de rua, né? Não, de pista mesmo. Deve ser o quê? 5 mil metros? Não sei quanto, mas ele corria muito. Certo. E ele ganhou, e quando ele chegou no final, ele estava cansado. Você percebia que todos eles estavam cansados, ele ganha. E aí ele pega a bandeira e ele continua correndo em volta daquela pista. Eu falo, meu, esse homem não vai cansar nunca. Eu era pequeno, eu não entendia, né? E eu lembro dessa imagem dele pegar a bandeira. Entendi. E aí depois Ayrton Senna. Não sei se tem nenhuma relação, mas... não sei. É que também, né, o Ayrton Senna teve uma grande visibilidade, né? Não só aqui, mas mundialmente, né? Um dos mais conhecidos, talvez um dos brasileiros, mas... Fora o Pelé, né, também, né? Sim. Não tem como comparar. Mas eu acho que também ajudou a dar essa voz. Porque eu não acompanhei essa questão do amor pelo Ayrton Senna, porque falavam que a galera parava pra ver ele correr. Domingo de manhã era manhã, obrigatório. Não é porque ele morre, porque tem muitas vezes o cara morre e aí mudam a história dele, né? Não, meu pai é uma falava. coisa e aí ele morre e aí o Senna não. O Senna realmente tudo parava. Para ver, era o único, talvez pelo momento também. Certo. Era o momento de acabar, tinha acabado a ditadura, tinha acabado, de redemocratização. O país estava numa desgraceira terrível. Era a época do plano cruzado, era inflação. Nossa, acho que foi a pior época da história do Brasil, da história recente do Brasil. Lembro que você chegava a ter inflação de 50%, 60% por mês. Meu pai falava que ficavam trocando preço a cada... No mercado. A cada hora. Foi um período muito, muito complicado. Então, aí talvez ele respiro. Porque era o único de vitória, né? De sucesso, né? Era a única coisa de sucesso. Tanta coisa ruim acontecendo. O Ayrton Senna, ele encaixou bem naquele momento. Ele morreu em 94? 94. Eu tinha 3 anos, tanto que eu não lembro, né, dessa Essa época, quando ele morreu, eu trabalhava no centro da cidade. E eu nunca vi aquilo. Acho que a gente nunca mais vai ver aquilo. Parou a cidade. Porque todo mundo viu isso acontecer. Não, a morte foi ao vivo, né? Todo mundo viu a batida e parou, não tinha ninguém na rua, todo mundo esperando. Quando deu a notícia que ele tinha falecido, parou o Brasil. Olha. Quando o corpo dele chega em São Paulo, e aí ele foi enterrado, acho que no cemitério do Morumbi. Certo. Mas ele vem de Guarulhos para a cidade. A cidade de São Paulo para. Todo mundo abandona tudo e vai para a rua. Meu cortejo. Era um negócio assim impressionante. Eu nunca vi tanta gente por um motivo assim. Nada, nem manifestação, nem nada. Nunca tinha visto tanta gente em um lugar, porque não era num lugar. Era a cidade inteira. Caminho, né, para chegar. Ele foi para aquela 9 de julho. É impossível, não tem nem como dimensionar, assim, porque era um negócio, todo mundo, tava todo mundo ali. Nem todo mundo tinha televisão também na época para acompanhar. Algumas pessoas não tinham. Não, aí não, né, Luna? Você tá tirando. Não, é verdade isso. Não, já tinha televisão. 88, 94. Mas assim, não era as 94, notícias. Mas as notícias não eram tão do jeito que é agora. Você não tinha internet. Não tinha, então para eles, acho que era mais fácil. Não tinha celular, não tinha internet. As notícias chegavam depois. Isso era TV e rádio, né? E você acha que depois disso
Foi perdendo a força? Foi degringolando? Você não morreu? Não que ele seja a causa, tá, gente? Mas a cada ano, você acha que isso foi diminuindo? Esse sentimento... Você ainda acha que dá? Não, eu acho que não tem relação. Você acha que é mais atual? Essa falta? Eu acho que você perdeu Porque antes, por mais que fosse diferente, você conseguia se enxergar. Talvez o que eu vou falar agora, muita gente vai odiar, mas hoje você não consegue se enxergar. Eu não consigo ver esses caras, com poucas exceções. Acho que o esporte olímpico é a exceção, em grande parte. Sim. Mas falando assim, você não consegue ver eles como um ídolo pessoal. Não porque consegue. O Ayrton Senna era um ídolo, o ídolo, que na verdade o pessoal... Nem você vê seleção de vôlei, que é uma coisa mais próxima. Esse Bruninho, não vai. Esse cara não consigo ver ele representando o Brasil, me representando. Entendi. Eu entendi. Você tem levantadores de seleções que ganharam muito menos, que representavam muito mais. Entendi. Entendeu? É uma coisa que eu acho que a gente perdeu essa conexão. O esporte agora é muito dinheiro, com certeza, muito sucesso, e perdeu esse lado emocional, esse apego emocional. Mas é uma teoria, porque às vezes do nada você volta. Parece que não é um amor que some, é um amor que pode ser, que adormece, né? E aí uma vitória, uma coisa. Se for falar de país, é tristeza. Para mim, pelo menos, tudo que a gente tem vivido, principalmente nessa época pandemia, né, e até chegar nas Olimpíadas, nossa, só desgraça, se for pensar assim, muita... E tudo que foi acontecendo, né? Se for envolver a política, aí pior ainda, a representatividade é mais baixa, né? Mas eu senti na abertura das Olimpíadas, eu nunca tinha parado e me emocionado tanto. E é engraçado, porque toda vez que eu escuto o hino brasileiro, eu sempre me emociono, sempre. Não sei se isso vem de família, porque meu avô parava, levantava e cantava o hino, minha mãe. E não sei se isso foi passando também, mas eu não sei, eu escuto aquela sonoridade, me emociona de um jeito que eu não sei explicar, assim, de arrepiar, de ficar assim, de sentir arrepio. Mas, né, não ouvi ainda o hino nas Olimpíadas, né, por mais que tenha tocado, mas não tive... Tocou uma vez. Tocou uma vez, né? Do Ítalo. Vai tocar mais. Mas eu espero que o Ítalo, pelo menos, apareça em alguma propaganda, alguma coisa, ganhando assim. Porque, comparando o que ele ganha com o Medina aparece um monte de propaganda, um monte de coisa. E o Ítalo, poxa, ele... Por que eu nunca ouvi falar do Ítalo? Mas é assim, parece que é uma... Talvez esse Medina até seja uma pessoa legal e tudo. É o que eu falei, aquele é uma implicância. Eu não consigo gostar dele. Talvez até porque ele é amigo do Neymar, e como eu não suporto o Neymar, talvez eu pegue o ranço. Deve ser por isso que você não gosta do Bruninho, porque ele também é amigo. Talvez. É um ranço de Bruninho tabela. É amigo eles se conhecem, é Bruninho, Medina, Neymar. Talvez seja um ranço de tabela, assim. Então eu retiro o que eu pensava sobre a história do Covid. Ele ficou com 70% do pulmão comprometido e tá lá na Olimpíada. Mas ele também, porque teve o de jogador de praia, de vôlei de praia que ficou. É o Bruninho do jogador de praia, não é? Não, o Bruninho é de quadra. Porque tem do vôlei de areia. Esse de vôlei de praia, que foi... O vôlei de areia que teve 70%. Vamos deixar o clima mais ameno aqui, fazer uma pergunta mais fácil. Essa é mais fácil. Dá para torcer para os Estados Unidos? Vocês conseguem? Torcer? Ou achar legal que eles ganham, ou ser neutro. Porque eu não consigo. Não, mas se ele não estiver jogando contra o Brasil? Não, qualquer jogo. Não torço pra nenhum. Não consigo torcer pra outros países. Assim, Não? tipo, eu sou neutra. Eu não consigo eu ser. Acho eles eu torço arrogantes. pra qualquer um que tá jogando contra os Estados Unidos. Então, eu acho eles arrogantes. Pelo menos eu tava vendo a competição da ginástica masculina. A gente olha pra aquele cara, o cara parece que menospreza os outros que estão em volta. Mas será que não é? A gente já vê isso já pré-fabricado? Porque ontem eu tava vendo jogo de vôlei Estados Unidos e Brasil? Turquia. Tava 2-0 para os Estados Unidos. E aí eu saí para fazer alguma coisa. Quando eu voltei, tava 2-2 para a Turquia. Cara, eu fiquei tão feliz. E eu não conheço ninguém da Turquia. Não, eu não consigo. Eu fico neutro, eu consigo. Sério, não ficar... consigo.
Mas aí quando acontece alguma coisa, eu vejo alguma coisa e falo, é bem feito, né? Então, a gente tem, eu pelo menos eu tenho muito essa coisa. Quando os Estados Unidos se dá mal, Você comemora. eu fico feliz. É questão de um ranço aí embutido, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que não sou só eu, porque o cara que tava narrando Também comemorou, deu pra sentir uma... então, o cara que tava narrando o jogo, não lembro o nome dele, mas eu tava ficando feliz e eu não vi o final. No final a Turquia tava ganhando. Vem pra nós no celular, porque eu não vi o final. Eu não vi. No tie break tava acho que Vôlei masculino? 12 a 9, vôlei feminino. Turquia e Estados Unidos. No final a Turquia estava ganhando, faltava pouquinho, eu tive que vir trabalhando. O cara que estava narrando, ele ponto dos Estados Unidos. Quando a Turquia começou a fazer ponto da Turquia. Perdeu no tie break. Perdeu a Turquia? Perdeu. Mas Turquia. Faz jogo duro, mas cai no tie break diante dos Estados Unidos. Turquia. Lamento, Marcelo. Infelizmente não foi Vocês dessa não vez. têm isso? Eu sinto que eles têm um ar de superioridade, que eles se acham, que eles têm um ar, assim, que dá pra parecer isso, não são todos os, claro, mas, assim, parece que eles estão ali, que eles têm que ganhar de tudo quanto é jeito. Então, mas eu acho que não é nem que não são todos, eu acho que não é. Eu acho que talvez tenha um ou outro que seja metido, como tem brasileiro também. Mas deve se achar ali. Mas é aquela eu acho que é o melhor país que tem. É né? aquela bandeira, América. mas talvez eles nem se achem, a gente já tem essa predisposição. Eles são patriotas, isso não dá pra Não, negar. patriota sim, mas metido talvez não. Mas eles têm também lei, que é obrigado a aparecer a bandeira no filme, tem Em algumas tudo, coisas em que tudo, são, sim. que é lei. Não sei. Eu sei que eu não consigo, eu achei que era uma coisa... Mas uma coisa que eu achei interessante, lá no basquete, os Estados Unidos não tá indo bem. E a Nas galera Olimpíadas. tá super feliz. E a galera é tudo lá da NBA, o cara comentando, eu fiz. E os Estados Unidos? Não falei. Tá, mas aí que nem, eu assisto NBA, e aí a gente também tem que dizer, os Estados Unidos era o máximo do basquete, quando o time todo dos Estados Unidos era da NBA, e os outros não tinham ninguém na NBA. Entendi. Mas agora Hoje tá não, misturado, hoje é misturado, todo né? mundo da NBA. Nós temos brasileiros na NBA. Sim, Mas o nosso basquete não foi classificado. Não foi, Isso é muito triste. Às vezes eu olho alguns esportes que eram bons antigamente, deram uma caída total. Não sei se isso também desanima. mas é porque o esporte brasileiro ele vive de um cometa, né? Pode ser. Aparece o Oscar, o basquete Uma cresce. urgência. Ele se aposenta, o basquete acaba. E também tem essa questão, né, de mandar para outros lugares, né? Acha aquele craque do time, vai investir, sai daqui, não joga mais nenhum jogo nacional. Então, e eu vai acho que pra fora. talvez da Copa do futebol seja muito isso. Né? Porque antes você pegava gosto do jogador. O cara jogava no Brasil e você gostava dele. Mesmo quando não era de outro time. Agora não, agora ele vai embora tão cedo Que você não consegue se... Ele é vendido. que às vezes aparece na seleção, não sei vocês, eu não acompanho. Eu não- Mas às vezes convoca um jogador, Que eu nem eu sei. nunca ouvi falar dele. Richarlison. E nessa seleção olímpica aí tem um monte que eu Tem um não monte. sei Eu quem acho que eu é. só conheço Daniel Alves. Daniel Eu não Alves. conheço. Eu falei, poxa, eu não conheço os outros não. De resto. Não, tinha mais um outro dia que eu vi ele que tava jogando que eu conheço também. De E olha que resto, também goleiro era fácil de guardar. Nem sei quem é o goleiro. Que era o Alisson, o goleiro, né? mas da Olímpica. Da Olimpíada, não sei. Não, acho que é um do Atlético, Então. Atlético Paranaense. Então. Mas a gente nunca viu. Se os Então. caras vão embora com 12 anos, já vão pra outra. É isso. Então, dá ou não dá pra torcer pro Brasil, Luana? Pra acabar. Dá pra torcer pro Brasil. Ah, Só que... dá pra não torcer também? Pode. Pode. Você fica à vontade. Você que sabe o que você acha. Hoje eu não quero torcer pro Brasil. Então, quando o Neymar perder, pode ficar feliz. Pode, eu não gosto dele também. Não. Não, e pior, que só pra encerrar, eu sei que tem que parar aqui. Pior que quando acontecia alguma coisa com ele, ou ele precisava sair, ou perdia, ele ficava triste. Eu não ficava triste por ele ficar triste, eu ficava ali. Eu falei, pô, caiu de meu novo. Deus. É que nem nessa Copa aí, quando perdeu da Argentina, nossa, teve gente que eu não tava torcendo nada pro Brasil. A Argentina também não... Eu não sei se essa rivalidade ainda tá tão grande assim. Você sabe que eu já fui algumas vezes para Argentina, e já eu conheço o pessoal lá,
E para eles, não é o Brasil. Aí. O rival deles, o principal rival, óbvio que eles não gostam do Brasil, é o Uruguai. E a Inglaterra. A Uruguai pela proximidade e a Inglaterra por causa da Guerra das Malvinas. Certo. O Brasil é um rival, mas não é o principal rival. Eu lembro que quando eu fui para lá foi antes da Copa. A última vez que eu fui foi antes da Copa do. Foi antes da Copa aqui ou da Copa lá da Rússia? Acho que foi da Copa da Rússia. E eu falei com o cara, falei, então, se não der Argentina vai dar Brasil. Ele falou, tomara. O tomara dele me surpreendeu tanto. Eu falei, tomara? Ele melhor que ganhe um daqui. Eu falei, rapaz, se falar isso no Brasil, se não der Brasil que der Argentina, o povo morre. Eu acho que isso é mais do brasileiro, então. O brasileiro com eles. Eles também com a gente, mas muito menos. Eles têm muito mais implicância com o Uruguai e principalmente com a Inglaterra. Com a Inglaterra aí você percebe que já é uma questão. Porque se fosse pensar maior. historicamente, a nossa grande rixa talvez fosse o Portugal, né? Mas estamos aí babando ovo também. Não sei, né? Se pensar historicamente. Portugal. Né? Estados Unidos, é uma rixa sempre Estados Unidos. É isso, então. Então tá certo, gente. Alguma coisa, Lona? Se despede aí. Quais são suas turmas? Eu tenho 7A, B, C, e oitavo C e oitavo D. E é isso. As então. nossas a gente já sabe. A nossa a gente já sabe. Se despede aí deles, Lona. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu fui pega de surpresa, né? Ainda bem que foi uma coisa que eu tava vendo, né? Sobre a Olimpíada. Imagina se fosse um assunto que eu não conhecia. Então tá, a Luana, fã do Neymar, deixa aí a mensagem para vocês. Não. A outra fã do Neymar agora. Semana que vem, estamos aí. Semana que vem? Semana que vem. Vão ter mais edições de podcast a partir das próximas semanas aí? Uma por semana, continua igual. Pelo menos 10 semanas. Haverá mais episódios? Isso. Haverá mais episódios? Haverão. Então tá bom. Tá bom. Até mais, gente. Até semana que vem. Não esquece de responder lá o formulário para marcar presença e tudo mais. Fogos!